Olá, está começando mais um Conversa Pública. No programa de hoje, pensamos na sua saúde. Abordaremos duas doenças infectocontagiosas que preocupam o país, o sarampo e a hepatite. Neste primeiro bloco, batemos um papo com a doutora Aline Montenegro, que explicou como detectar e tratar o sarampo. Eu sou a doutora Aline Montenegro, sou médica oftalmologista do Hospital de Olhos Paulista e a gente está aqui para falar sobre o sarampo, para ter essa conversa hoje. O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa, que se caracteriza por febre, geralmente febre alta, tosse, secreção no nariz, conjuntivite, com o olho vermelho, secreção nos olhos. Depois de alguns dias desse quadro, também é comum há o surgimento de manchas avermelhadas na pele, que se iniciam na cabeça e vão descendo progressivamente, Além disso, além desses sintomas, pode ter evolução para formas mais graves, O sarampo pode evoluir com complicações neurológicas, com complicações oftalmológicas, com pneumonia. O sarampo, depois de adquirida a infecção, o tratamento é feito com sintomáticos, A gente faz o tratamento baseado nos sintomas. Por ser uma doença viral, não há nenhum tipo de tratamento curativo, ela é uma doença autolimitada. Então a gente trata os sintomas e trata as complicações, No caso de crianças desnutridas, em países em desenvolvimento, é preconizado fazer algumas vezes a aplicação de vitamina A, de suplementação de vitamina A, para evitar complicações oftalmológicas, porque a desnutrição e a deficiência de vitamina A, elas estão bem associadas com complicações oftalmológicas no sarampo. O sarampo, ele é contraído através de secreções respiratórias, então pode ser numa fala, tosse, espirro. Só de você estar em um mesmo ambiente fechado com alguma pessoa com sarampo, a partir do momento só de respirar, simplesmente respirar, as pessoas que são suscetíveis, que não são imunizadas, elas podem adquirir a doença, que ela é altamente contagiosa. Os primeiros sintomas são febre alta, são sintomas inespecíficos no começo, São uma febre alta, uma tosse. Uma coisa bem característica é que do segundo ou quarto dia aí, mais ou menos, depois vai começar o eritema, a vermelhidão na pele. Então, essa tríade da febre e as manchas vermelhas no corpo associadas à febre ou conjuntivite ou secreção no nariz são casos suspeitos, considerados suspeitos de sarampo, e devem imediatamente procurar um serviço médico para que seja feito o devido tratamento, a devida conduta, pesquisa. O tratamento é feito com base no sintomática, Com base uma hidratação, o tratamento dos sintomas com analgésicos, antitérmicos e o tratamento das complicações mesmo. Por exemplo, caso haja uma pneumonia bacteriana secundária, Pode ter alguma infecção bacteriana, apesar de o sarampo ser uma doença viral, pode existir uma infecção bacteriana secundária. E aí sim, nesses casos de uma infecção bacteriana secundária, entra com antibiótico. Mas num caso de um sarampo sem uma complicação secundária, realmente o tratamento é feito com base em sintomáticos. O período de incubação da doença pode demorar de 7 até 21 dias, Um período considerado relativamente longo. Geralmente entre 7 a 14 dias, mas pode demorar até 21 dias. E o contágio, ele se dá antes mesmo do início dos sintomas, O sarampo, ele já é começar a transmissão 6 dias antes do início das manchas na pele, até 4 dias depois. Então, antes dos sintomas surgirem, já pode haver a transmissão do sarampo. Por ser uma doença grave, uma doença com muitas possíveis complicações e uma doença em que a vacina está disponível na rede pública amplamente, é extremamente eficaz. O que a gente pode fazer no sarampo, o mais importante é prevenir. Então, é muito importante a vacinação. A nossa forma de prevenir é vacinando, Não existe, outra forma tão eficaz. Então, realmente é importantíssimo
principalmente vacinação das crianças, as mães se conscientizarem de levar as crianças, né? As crianças têm que ser vacinadas para evitar uma doença, né? Uma doença que pode ser evitada e que é extremamente grave. Então, é importantíssima a vacinação. O sarampo, ele pode acometer a visão de diversas formas, né? A forma mais comum, né, que está presente na grande maioria dos casos, é a conjuntivite, né? A conjuntivite, ela é uma conjuntivite que geralmente ela é autolimitada, mas o sarampo pode evoluir com formas oculares mais graves, como inflamação na córnea, né? A córnea é uma parte transparente, um órgão, né? Ele é transparente na frente da parte colorida do nosso olho, então assim, está diretamente relacionado à nossa visão. A córnea é transparente, para que a gente tenha uma boa visão, é necessário manter essa transparência corneana. Então, o sarampo ele pode causar inflamação na córnea que causa uma perda da transparência. Além disso, como eu havia falado, principalmente em crianças desnutridas, crianças com deficiência de vitamina A, o sarampo pode causar úlceras de córnea grave, que inclusive pode deixar uma cicatriz com dano visual permanente, tá? Além disso, o sarampo pode causar inflamação dentro do olho, inflamação na retina e inflamação no nervo do olho, que é o nervo que é importantíssimo, que leva a informação da visão para o cérebro. Então, pode causar inflamação desse nervo, que também é uma causa de baixa visão. Então, assim, o sarampo pode causar cegueira. Em geral, as crianças, elas têm alguns grupos que têm maior risco de terem complicações oftalmológicas, como eu já falei, principalmente crianças desnutridas, né? Esse é o maior risco de complicação oftalmológica, são as crianças desnutridas com deficiência vitamínica, principal fator de risco para quadros graves oculares. O sarampo é uma doença sistêmica, né? Para não ter sarampo, é vacina, né? A forma de prevenir é vacina. Com relação à parte oftalmológica, sempre na presença de qualquer sinal oftalmológico, olho vermelho, baixa de visão, dor ocular, um oftalmologista tem que ser consultado, né? Porque o sarampo ele pode dar consequências oftalmológicas graves, inclusive com cegueira. Então, assim, tem que consultar um oftalmologista na presença de qualquer um desses sinais e sintomas. De acordo com o calendário do Ministério da Saúde, o preconizado é que essas crianças sejam vacinadas com os 12 meses e aos 15 meses. Né? As crianças abaixo de 5 anos, a imunização deve ser feita aos 12 e aos 15 meses. Menores de 1 ano não são inclusos no calendário nacional de vacinação, porque a mãe, que deve ser assim, a vacina não pode ser feita na gestação, mas o ideal é que a mãe já seja imunizada e sim, a mãe passa a proteção através dos anticorpos para o feto, né? Então, para o bebê. Então, até 1 ano existe essa proteção. Então, a vacina é dada a partir de 1 ano, pelo calendário nacional. Inclusive, as complicações oftalmológicas podem ser graves, né? Com catarata congênita, cicatrizes na retina, problemas também na córnea. Então, assim, pode evoluir com diversos tipos de complicações oftalmológicas uma mãe que adquire sarampo na gravidez. Então, assim, é muito importante essa conscientização e a imunização. O sarampo havia sido erradicado do Brasil, né? E que, mesmo nos períodos de inverno, a gente não estava tendo esse tipo de quadro, né? E esses casos que estão aparecendo, eles estão tendo um surto, né? Casos que estão vindo de fora do país. Tiveram casos que vieram de outros países, né? Principalmente Venezuela, mas, assim, o que faz ter um surto, né? É a cobertura vacinal baixa, né? Se a cobertura vacinal está alta, se a população está imune, a chance disso sair se propagando é bem menor, né? Então, assim, mais uma vez, reforçando a importância da vacinação do sarampo. É muito importante, é uma doença que ela pode ser prevenida e que é muito grave. As pessoas estão vacinando menos, né? Tem algumas pessoas que têm muito medo da vacina, né? Algumas de complicação, mas assim... É muito conhecido que a vacina ela é super segura e o risco de não vacinar ele é muito maior, né? Então, assim, com certeza a cobertura vacinal ela não está até
nessa campanha a gente viu, a gente não conseguiu ainda adquirir a meta, né, de vacinação do sarampo. As pessoas estão vacinando menos. Na presença de qualquer sintoma oftalmológico, seja olho vermelho, dor ocular, embaçamento visual, qualquer um desses sintomas, é muito importante a avaliação oftalmológica, né, para poder abordar, poder tratar adequadamente. A conjuntivite muitas vezes ela é autolimitada, se for a conjuntivite só pelo sarampo mesmo, sem complicação, muitas vezes só o uso de colírios lubrificantes, cuidados locais, higiene local, mas, por exemplo, num quadro de uma neurite óptica, uma inflamação do nervo óptico, pode ser que seja necessário o uso de corticoides, entendeu? Para restabelecer a visão. Então, depende de qual alteração oftalmológica está presente. Por exemplo, se houver uma úlcera de córnea bacteriana secundária, então aí tem que fazer o uso de antibióticos, né, colírios de antibióticos para o tratamento dessa úlcera de córnea. Então depende de qual tipo de inflamação ocular está ocorrendo, mas são várias possibilidades de tratamento, por isso que a importância de procurar um oftalmologista. Geralmente o isolamento, a pessoa fica isolada por mais ou menos uns 7 a 10 dias. Mas as complicações oftalmológicas, elas podem ocorrer mesmo depois, num período de convalescência em que já não há mais contágio. Por exemplo, uma neurite óptica, né, que é a inflamação do nervo do olho, ela pode acontecer mesmo depois que já houve uma regressão daquele quadro agudo. Vacinar. Não tem jeito. Vacinar. E na presença de qualquer um desses sintomas, de febre com manchas no corpo, tosse, olho vermelho, secreção no nariz, procurar imediatamente uma assistência médica, né, para ver se realmente é um quadro suspeito de sarampo e tomar todas as medidas necessárias. A conjuntivite causada pelo sarampo, assim, você primeiro tem que ter uma avaliação oftalmológica, né? E não só a conjuntivite, realmente pelo aspecto da conjuntivite, é uma conjuntivite que não tem como, sem olhar o resto do quadro clínico, dizer essa conjuntivite é pelo sarampo. Não, isso não acontece. Mas assim, por todos os quadros clínicos, né? Vem um quadro associado, a pessoa com sarampo, ela nunca vai aparecer só com a conjuntivite, né? Elas vão ter outros sinais, outros sintomas que comemoram aquele quadro. Então aí sim, aí a gente fecha o diagnóstico baseado em todos os sintomas, em todo o quadro do paciente, vendo um paciente como um todo. O Brasil apresentou uma alta de 73% nos casos de hepatite A em 2017 em comparação ao ano anterior. Foram mais de 2.000 casos confirmados da doença, contra 1.200 em 2016. O estado de São Paulo puxou esse crescimento nos números. Conversamos com a médica da Prefeitura do Rio, Paula Dias. Os sintomas das hepatites são muito parecidos. Na verdade, quem vai definir qual a etiologia são os exames complementares, os testes rápidos, que estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde, para hepatite B e hepatite C. Na verdade, em relação à hepatite C, a gente faz uma menção importante em relação às pessoas com mais de 40 anos, já que essa doença é muito prevalente acima dessa idade. É aconselhável que todas as pessoas acima dessa faixa etária procurem uma unidade de saúde e realizem um teste rápido para hepatite C. Além disso, pessoas que receberam transfusão de sangue ou hemoderivados antes de 1992 ou receberam transplante de órgãos antes dessa data, também podem ter contraído a infecção pelo vírus da hepatite C. Igualmente, com a hepatite B, pacientes que compartilham agulhas, seringas, cachimbos, canudinhos, isso vale também, tanto para hepatite B quanto hepatite C. Alicates de unha, tesourinhas de unha, maquiagem em salão, dessas maquiagens definitivas em salão de beleza. Tem que ter muito cuidado com o salão de beleza, porque na verdade, saber se aquele local é habilitado, né? O ideal é que cada pessoa leve o seu material para ser utilizado, ou exija naquele momento, tanto também com tatuadores, piercing, perfuração de orelha, né, para colocação do brinco.
exijam material descartável ou material esterilizado. Também, igualmente, em consultórios odontológicos e médicos. É muito importante, na verdade, o Brasil se comprometeu a erradicar a hepatite C até 2030. E esse plano, a gente precisa ter um diagnóstico desse paciente, porque, como eu disse, a doença é silenciosa, muitas pessoas possuem a doença e não sabem. Então, a gente precisa detectar esse paciente, tratá-lo, porque com os novos medicamentos, a chance de cura vai além de 90%. É um tratamento agora com menos tempo de duração e com menos efeitos colaterais. Então, a gente precisa, na verdade, que esses usuários procurem as unidades básicas de saúde para poderem realizar os testes. Uma vez realizado o teste, estando positivo, estando reagente, nós temos dentro do município uma rede de atendimento de especialistas capazes, habilitados para absorver esses pacientes com resultados reagentes e darem um segmento adequado. O tratamento, o acompanhamento, tanto em relação com hepatite C quanto hepatite B, porque são as doenças que podem cronificar. Para hepatite C, eu não tenho vacina, então o que vai valer é a proteção individual. Então, cabe a cada pessoa tomar conta dela mesma, né? Se prevenir com o uso de preservativos, levando seu material para fazer manicure no salão, ou pelo menos exigindo que o material tenha sido esterilizado, usar material descartável em coletas de sangue. Isso é muito importante. Então, assim, a vacina é uma ferramenta importante de prevenção? Sem dúvida. Mas nem todas as doenças são imunopreveníveis, preveníveis por vacina. No caso, a hepatite C, eu preciso criar outras estratégias fora a vacina para poder combater o aumento da doença. Na verdade, a gente sabe que a gente tem muito mais casos do que o número quantitativo que nós temos em dados, né? Porque é uma doença silenciosa, então as pessoas, às vezes, só descobrem quando estão numa fase muito avançada da doença, quando estão com cirrose, com câncer de fígado, já candidatos a transplante de fígado. Então, a gente não quer que isso chegue a esse ponto. A gente quer fazer um diagnóstico precoce, a gente investe muito na testagem, no encaminhamento do paciente, para que a gente possa, ao tratar esses pacientes, também é uma forma da gente prevenir, porque ele tratando, ele fica negativo e ele não está mais contaminando outro indivíduo que não usou uma forma de prevenção, seja o canudinho, o cachimbo, o usuário de droga, ou uma seringa, agulha esterilizadas, entendeu? Individuais próprias dele. Hepatite é uma inflamação do fígado que pode ser causada por vários agentes etiológicos, né? Desde causas virais até outras causas não virais. Os principais vírus que causam as hepatites são A, B, C, tem o D e tem o E também. Na verdade, a doença, muitas das vezes, acaba acontecendo de forma silenciosa, né? Nem todo mundo faz aquela apresentação aguda da doença, que engloba os olhos amarelos, a pele amarela, às vezes um mal-estar, febre, dor no corpo, dor muscular, perda de apetite. E às vezes, quando essa fase aguda é desapercebida, algumas vezes a pessoa evolui para uma forma crônica da doença. Quando o paciente não descobre numa fase aguda, ou quando ele fica com o vírus, portador do vírus de forma crônica, a doença evolui para cirrose e para câncer de fígado. Então, é justamente isso que a gente quer evitar que aconteça com o paciente, através de prevenção, e uma vez ele pegando a doença, que tenha um diagnóstico precoce, para que ele possa fazer o tratamento adequado. A hepatite A, ela é de transmissão fecal oral. Então, a pessoa se contamina através de água, alimentos contaminados, contato com outra pessoa contaminada. E ela faz um quadro agudo e não evolui para a forma crônica da doença.
É muito comum as pessoas adquirirem essa hepatite A na infância. Na vida adulta também pode ser adquirida, só que, na verdade, no adulto pode ter um curso mais grave do que quando é adquirido na infância. Com a vacinação agora na faixa de criança, a tendência é a gente não pegar, né, desde que tenha a cobertura vacinal adequada, que a gente não pegue crianças com hepatite A, já que elas teriam que ser vacinadas, né? Na hepatite B e C, são vírus que já podem evoluir para a fase crônica da doença. Então, o paciente faz uma fase aguda, que nem sempre é diagnosticada, e se o sistema imunológico da pessoa não consegue debelar essa infecção, esse paciente evolui para a forma crônica. Ele fica portador do vírus, ele cronicamente dentro do fígado gera processo inflamatório, fibrose, cicatrização, que é o que vai evoluir para a cirrose e para o câncer do fígado. Então, é preciso que os pacientes se previnam para não adquirirem essas doenças, né? A hepatite B, a gente tem uma ferramenta muito importante que é a vacinação, além das medidas de prevenção, né? Porque como é que a gente pega a hepatite B e C? São hepatites de transmissão parenteral e sexual. Então, sexo sem preservativo, né? Sexo feito de forma desprotegida, compartilhamento de agulhas e seringas entre pessoas que usam drogas, material não adequadamente esterilizado em salões de beleza, em tatuadores, em piercing, transmissão vertical no caso da hepatite B, porque a hepatite B pode ser transmitida da mãe para o filho. Então, é importante que as mães, que as gestantes façam pré-natal adequado, que façam os testes rápidos, né, para as doenças infecciosas, que se tome a vacinação, caso elas não tenham sido vacinadas. As mães portadoras do vírus da hepatite B devem ser acompanhadas, porque elas podem precisar de fazer uma terapêutica específica caso a carga viral seja elevada, e as crianças nascidas dessas mães portadoras deverão se receber a imunização prontamente logo após o parto, para que seja prevenível a hepatite B da transmissão vertical. O Conversa Pública desta semana fica por aqui, sempre agradecendo a sua companhia. Muito obrigado e até o próximo programa.